Olá pessoal, nesta videoaula eu vou resolver as equações exponenciais da aula 58 e as inequações exponenciais da aula 52, tá? Que são aquelas atividades obrigatórias da CED, perfeito? Então, na aula 58, o primeiro exercício diz assim, ó, qual é o valor de x para que a equação exponencial abaixo seja verdadeira? Então, quem que é a equação exponencial aqui do exercício? 3 elevado a 3x menos 1 igual a 9, né? Então, para resolver essa equação exponencial, eu tenho que relembrar, né, os roteiros, o passo a passo do roteiro de resolução, né? Então, qual que é o primeiro passo? Eu tenho que igualar as bases do primeiro e do segundo membro, né? Segundo passo, com as bases já igualadas, igualar os expoentes. Terceiro passo, resolver a equação obtida através do igualamento dos expoentes. E quarto passo, fazer a comprovação da solução encontrada, que é aquela chamada prova real, né? Então, aqui, eu peguei o 3x elevado a 3 elevado a 3x menos 1, igualei. Aqui o 9 eu escrevi como 3 ao quadrado, né? Por quê? Decompondo o 9 em fatores primos aqui, 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 9 é 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. Quando eu faço isso, eu deixo as bases iguais. Ó. Com as bases já igualadas, eu pego o expoente 3x menos 1, igualo com o expoente 2 aqui do segundo membro. Fico com a equação do primeiro grau. Então, eu fiquei que 3x é igual a 2, mais 1, né? O 1 é negativo, vem para o segundo membro positivo. 3x igual a 3, que é 2 mais 1, 3. X igual a 3 divididos por esse 3 aqui, né? Esse 3 está multiplicando aqui no primeiro membro, ele passa dividindo no segundo. Então, fica x igual a 3 dividido por 3 é 1. Então, a solução dessa equação exponencial é x igual a 1, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, né? Espero que vocês tenham acertado lá nas atividades obrigatórias. Perfeito? 2. Dada a expressão abaixo, substitua x por 4. Qual o valor? O valor do quê? Dessa expressão aqui, ó. Essa expressão ela é uma expressão exponencial, por quê? Porque a variável x é expoente de uma potência, né? Como que eu faço a leitura desta expressão aqui exponencial? 121 elevado a 2 vezes x menos 8. Então, para resolvê-la, nós vamos substituir esse x aqui por 4, né? Então, vai ficar 121 elevados a 2 vezes 4, porque o x está valendo 4, 2 vezes 4 menos 8. 121 elevado a 2 vezes 4 é 8, então fica 8 menos 8. Fica igual 121 elevado a 0. 8 menos 8, 0. 121 elevado a 0 é 1. Cuidado, tá? Não vai me dizer que 121 elevado a 0 é 0. Toda potência que a base é um número real diferente de 0 elevado a expoente 0, o resultado é 1. Então, novamente, a alternativa correta aqui é a alternativa A. Perfeito? Descendo aqui, ó, já na aula 52, vocês têm, na atividade obrigatória, vocês têm 2 exercícios envolvendo inequação exponencial, tá? Então, vamos lá para o exercício número 1 da aula 52, que eu chamei aqui de exercício 3. O conjunto de solução da inequação exponencial em que x é real é... Então, como que eu faço a leitura dessa inequação aqui? Primeiro, vamos relembrar. O que é uma inequação? É toda expressão algébrica que eu tenho uma variável, né, uma incógnita, e tem um sinal de desigualdade. Aqui, por exemplo, esta expressão ela é uma inequação exponencial, porque a variável x está no expoente e eu tenho aqui uma desigualdade, né, certo? Então, a leitura fica assim, 2 elevado a 3 vezes x menos 1 maior que 2 elevado a x mais 5. Para resolver essa inequação exponencial, nós temos que lembrar de alguns passos, né? Primeiro, se as bases das potências do primeiro e do segundo membro forem números reais positivos e maiores que 1, basta igualarmos as bases e posteriormente resolvermos a desigualdade formada pelos expoentes das duas potências, né? Então, eu vou ter aqui
2 elevado a 3x menos 1 maior que 2 elevado a x mais 5. Por observação, eu noto que essa base 2 e essa base 2, o 2 ele é um número real maior que 1. Então, eu pego o expoente 3x menos 1 aqui, conservo a desigualdade aqui e copio o expoente x mais 5 aqui à direita da desigualdade, né? Então, eu fico com a seguinte desigualdade. 3 vezes x menos 1 maior que x mais 5. Essa desigualdade aqui é uma inequação do primeiro grau, né? Então, eu vou resolver assim, 3x, trago x positivo para do segundo membro para o primeiro, ele fica negativo. Trago menos 1 do primeiro membro para o segundo, ele fica positivo. 3x menos x, 2x. 5 mais 1, 6. Certo? Aí eu vou ter aqui que x é maior que 6 divididos por 2, né? Que dá 3. Então, a solução desta inequação é todo número real maior que 3. Então, a solução fica escrita assim, ó. Solução é igual a um conjunto formado pelos elementos x, tal que x pertence a R, né? E x é maior que 3. Então, todo número real maior que 3 torna esta desigualdade aqui verdadeira, né? Essa equação exponencial, certo? Já no exercício número 2, da aula 52, desculpa, eu também tenho uma inequação exponencial e eu quero resolver ela. Eu quero saber qual que é a solução dessa inequação exponencial. 1/3 elevado a x menor ou igual que 1/81. Então, eu vou começar igualando as bases, né? Venho aqui embaixo, certo? Neste caso, se as bases das potências do primeiro e segundo membros forem em números reais positivos maiores que 0 e menores que 1, basta igualarmos as bases e, posteriormente, invertermos a desigualdade formada pelos expoentes das duas potências e resolvê-la. Então, vou ficar com 1/3 elevado a x menor ou igual a 1/81, certo? Primeiro passo, eu pego a fração 1/81 e vou escrevê-la com uma potência expoente negativa. A base é 81 e o expoente é esse 1 aqui com o sinal de menos aqui, ó. Então, 81 elevado a menos 1. Perfeito? Aí eu vou escrever 1/3 elevado a x menor ou igual que 81 eu vou decompor ele aqui em fatores primos, ó. 81 divide 3, 27, divide 3, 9, divide 3, 3, divide 3, 1. Então ficou 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 13 elevado à quarta potência, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de potência. Então, fiquei que 3 elevado a 4 elevado a menos 1. Esse menos 1 é esse aqui de fora. Perfeito? Aí eu vou ficar com 1/3 elevado a x menor ou igual. Aqui eu tenho potência de potência, né? Conservo a base 3, multiplico 4 pelo menos 1, que dá menos 4. Certo? Então, fica 3 elevado a menos 4. Vai ficar 1/3 elevado a x menor ou igual que... Esse 3 elevado a menos 4 eu posso escrever como uma potência, novamente, né? Uma potência expoente positiva. Quando o expoente é negativo aqui, eu inverto a base, o inverso de 3 é 1/3. Quando eu inverto a base, esse menos 4 passa a ser mais 4. Por que que eu tive que fazer isso? Para deixar a base do primeiro membro igual à base do segundo membro. Com as bases igualadas nessa desigualdade aqui, eu vou observar aqui, ó, se eu dividir 1 por 3, dá 0,33 mais um monte de 3 lá, que é a chamada dízima periódica, né? O 0,33 ele é um número que está entre 0 e 1. Então, eu tenho que pegar o expoente x, inverter a desigualdade aqui, ó. Aqui é menor ou igual, então fica x maior ou igual ao 4, tá? Aí, escrevendo essa solução aqui em forma de intervalos numérico, fica cochete fechado para a direita, por quê? Porque o 4 também é solução, porque é maior ou igual a 4, né? Intervalo fechado aqui. Então, a solução são todos os números reais que começam do 4 e vai para o infinito, tá?
O que é esse símbolo mais aqui? Ó? Esse símbolo mais e esse símbolo aqui. Mais infinito. Na prática quer dizer que a solução dessa equação são os números reais que vão do 4 até o infinito com valores maiores que 4. Sempre que tiver o mais aqui à esquerda do infinito, quer dizer, está indo para o infinito com valores maiores ou iguais ao extremo 4. Beleza? Voltando para as alternativas aqui, eu vou observar que a alternativa correta é a alternativa D. Ó. Nessa alternativa diz que a solução vai do 4 ao infinito com valores maiores que 4, certo? Então, esta solução, a letra D, é a solução correta. Perfeito? Espero que essa videoaula possa ter ajudado vocês na compreensão dos roteiros de resoluções de equações e inequações exponenciais. Até uma próxima videoaula.